assim que entrar. Entrou. Entrou, pessoal. Estou aguardando entrar aqui na nossa live de hoje. A minha entrou aqui. Faz tempo que eu não guardo lá, é melhor fechar a janela, porque senão as guardas lá de fora. Gente, eu não vou aparecer, mas eu vou conversar, apesar de que tá a minha live aberta, mas porque fica melhor aqui. Hoje nós estamos transmitindo por dois pontos diferentes, né? O ponto da Valesca, que o Léo Brandão costuma dizer que é o melhor, né? E pelo meu celular, que eu não gosto muito da imagem da câmera, né? Que o meu já é daqueles antigão, né? Um tab maior. E eu gosto de usar ele, que ele é grandão, assim. Bom, pessoal, na live de hoje, eu vou aguardar um pouco as pessoas entrarem, mas nós temos alguns assuntos para falar, né? Um pouco sobre a reforma da Previdência, um pouco sobre essa questão, principalmente essa questão dessa insistência do presidente Bolsonaro em colocar o filho como embaixador nos Estados Unidos. Bom, eu acho que a gente deve começar por isso daí, né? Que é o grande problema hoje. Parece que ele vai ter que passar para uma sabatina no Senado. Eu acho que ele não passa, a não ser que nós tenhamos a mesma quantidade de babacas no Senado que nós temos na Câmara Federal. Né? Porque o que tem de deputado federal puxa saco do governo. E por falar em puxar saco do governo, o Alex, esses dias, estava lá dizendo, quando eu fiz uma brincadeira, dizendo que o filho do Bolsonaro, o Trump, gostava de hambúrguer, né? E, claro, isso é uma brincadeira, tá? É uma gozação, né? Que a nossa democracia nos permite, né? Eu coloquei lá que o Trump gostava tanto de hambúrguer que o Bolsonaro foi oferecer o fritador de hambúrguer oficial da família dele para ser fritador de hambúrguer da Casa Branca. Né? E eu acho que pela aquela cara feia que ele fez com o Trump, vocês viram que ele não estava muito satisfeito, eu acho que o Trump deve ter recusado na época. Né? Mas agora parece que está havendo aí uma troca entre o filho do Trump e o filho do Bolsonaro desnecessária. Né? Eu não entendo por quê. Se bem que algumas pessoas estão aí na rede social colocando que o Trump está querendo que o filho dele seja embaixador no Brasil, dá até medo. E aí, eu coloco da seguinte questão. Alguém por aí na rede social, pega o currículo do filho do Trump e pega o currículo do filho do Bolsonaro. Vamos começar por aí, tá? Se o currículo do filho do Trump foi igual ao do Bolsonaro, porque tem uns malucos aqui que queriam dizer que o Bolsonaro era o Trump do Brasil. Eu digo, rapaz, para ser Trump, ele tem que comer muito arroz com feijão ainda. Primeiro que Trump é um magnata, é um homem bilionário, talvez, na essência da palavra, porque é um homem muito rico. Um administrador, né? E para ele ser um homem muito rico, ele é um administrador de empresas, ele está acostumado à máquina, né, de gerir as empresas dele, que não é tão diferente de uma máquina governamental se você for eliminar determinados pontos. Né? Então, se o Trump consegue gerir as empresas dele, com certeza ele seria um bom nome para gerir a administração dos Estados Unidos, né? Colocando de lado algumas situações de cunho social, essas coisas. Né? Mas o Bolsonaro não, nunca geriu uma lojinha de 1,99 para dizer que faliu e ganhou experiência. Tudo que o Bolsonaro fez na vida de termos de prosperidade e de riqueza está ligado ao serviço público ou ao desserviço público. Tá? Então você não vê aí o Bolsonaro com empresas, gerindo empresas, Bolsonaro não tem a quantidade de dinheiro e a situação é tão maluca que quando o Trump estava para se lançar a reeleição dos Estados Unidos, o maluco aqui que não tinha nem completado 6 meses de governo quis lançar também, né? Porque ele é o Trump do Brasil. Né? Então ele quis lançar também, pelo menos é isso que dá para aparentar, a reeleição dele. Quando ele tem a porrada de ano pela frente, o Trump tem que encarar a reeleição agora, né? Então, você vê que tem algum problema muito sério
né, nesse pessoal. Ele levou o filho, na época ninguém entendeu por que o filho dele tinha acompanhado ele, né, embora eu não acho Nenhum problema em nenhum erro do Eduardo ter acompanhado ele, porque o Eduardo era deputado, certo? das relações, né? Mas é meio esquisito, né? Deixa uma situação esquisita. Então hoje, com essa história dele querer colocar o Eduardo como embaixador dos Estados Unidos, é que me deu margem para me brincar um pouco e dizer não. Então ele foi oferecer o filho, sabendo que o Trump gostava de hambúrguer, né? Foi oferecer o filho para fritar hambúrgueres na Casa Branca, né? Com o título de embaixador do Brasil. Deve ser um negócio muito luxuoso para o Trump. Imagine um embaixador brasileiro fritando hambúrguer e servindo ao Trump, né? Porque só um momentinho, eu estou achando que esse povo, eu até comentei esses dias para um amigo lá de Brasília, eu disse, olha, esse pessoal não é patriota, esse pessoal não é brasileiro, esse pessoal é funcionário do Trump. Não é nem da Casa Branca, mas é funcionário do Trump, tá? Porque eles se colocam numa posição de submissão e adoração que os minions têm por ele, eles têm pelo Trump e pelos Estados Unidos, eles não têm pelo Brasil, né? E aí o Alex foi lá e se zangou comigo, e como sempre, os minions se zangam, e disse assim, ele deveria transformar logo a nossa moeda numa moeda venezuelana, numa moeda de Cuba. E eu disse para ele o seguinte, olha Alex, eu vou repetir aqui, viu Alex? O problema de vocês é que vocês não elegeram um presidente, e sim um ditador ou um rei, porque na mentalidade de vocês, o Bolsonaro é um ditador e um rei que pode fazer tudo aquilo, mesmo que ele desrespeite todas as regras da Constituição, das leis e até da ética e da moral. Porque quando ele quer colocar o filho, certo, como embaixador, sem que o filho tenha reunido as qualificações para aquilo, certo? Ele desrespeita todas as regras da democracia, do direito, certo? E até as regras da diplomacia internacional, certo? Em qualquer parte do país, em qualquer país sério, e aí tinha até um maluco aí dizendo que a Constituição não proibia isso. Realmente a nossa Constituição, ela não é mais nem Constituição. Nós não podemos chamar mais a Constituição de Constituição, porque ela na realidade, a nossa Constituição chama-se Emendas à Constituição, certo? Então, ela vive de emendas. Que diabo de Constituição é essa que não é respeitada? É uma prostituição, já está ficando. É uma prostituição, entendeu? Basta que um queira fazer uma emenda constitucional, pronto, acabou. Certo? Ou uma PEC, como chamam. Projeto de emenda constitucional, PEC. Eu vou fazer uma PEC. Aí a Constituição não serve de nada. Tá bom? Vou deixar a Valência falar um pouco, que ela queria falar. São 3 situações. As pessoas confundem. Primeiro, ditadura. Nem todo ditador ele precisa sair matando a população. As pessoas têm que especificar o significado da ditadura. A outra situação é que elas confundem. Tudo bem, não é nepotismo. É só uma imoralidade governamental. Não é nepotismo. E a outra coisa? Para você ser a qualificação que o Eduardo está pegando, por que ele não se preparou como todos os outros? Porque existe uma estrutura, né, de qualificação, existem regras para aquele tipo de cargo. Então, porque se esse era se é o alcance final dele, por que no decorrer da vida ele não se preparou para tal? É porque o seguinte, o pessoal do Bolsonaro, eu até escrevi sobre isso esse dia no Face, deu uma polêmica danada, eu tentando entender o que é o governo Bolsonaro. Então, no meu modo de ver, o governo Bolsonaro, ele, na realidade, ele tenta imitar
tá? Ele vem de uma projeção de inveja ao Lula. Você vê que tudo é lamentável o que eu estou dizendo. Realmente eu não queria que fosse assim. Mas é assim que eu estou vendo. Porque o Bolsonaro não tenta fazer aquilo que é correto, ético e moralmente decente de se fazer, como ele se propunha. Ou melhor, ele não se propôs. Os minions que elegeram ele diziam que ele estava proposto a fazer isso. O que é que ele faz? Ele dá como desculpa, que todas as desculpas do governo Bolsonaro por seus erros é o seguinte: ah, mas ele fez, o Lula fez, o PT fez. Se o Lula fez e o PT fez, ele também tem o direito de fazer. Só que no caso do Eduardo, o Lula nunca colocou, certo, o filho dele em nenhum cargo público. Tá certo, aí vão dizer, ah, mas ele não enriqueceu. Enriqueceu. Ele saiu de lavador de elefante para um dos homens mais ricos, certo? E que a Polícia Federal está investigando. Então nós temos aí os filhos, né? Um que era lavador de elefante e virou um rico empresário. E aí o pai era presidente. Olha a coincidência, o pai era presidente. O outro que era fritador de hambúrguer, vira agora, está para virar embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Os dois não têm qualificação. O lavador de elefante, que eu não estou discordando da profissão, é uma profissão digna, toda a profissão é digna, né? Mas ele não tinha qualificação para virar empresário rico da noite para o dia, em 4 ou 8 anos ele virar um milionário, um empresário milionário. Isso não acontece no Brasil. O outro vai dar as qualificações dele para assumir o cargo e ele diz que é um cidadão do mundo porque fritou hambúrgueres nos Estados Unidos. Se ele tivesse dito que ele era um policial federal, que ele tinha outras situações que ele poderia apresentar. Não, ele apresentou de uma forma... uma anta mesmo, eles são uma anta, eles não sabem falar, ele fica imitando o pai. Diminuiu a qualificação dele para o mundo inteiro. Tropeçando nas palavras. Ele é um policial federal, não sei que nível de policial federal ele é, né, porque sempre foi deputado e como deputado ele não pode exercer a função de policial federal, tá? Deve ter passado no concurso e pouco tempo depois exercido pouca coisa, pouco tempo ele virou deputado e pronto. Então a família Bolsonaro é assim. Realmente os meninos estavam certos quando disse que ele era um homem que cuidaria da família dele, né? Pegou esses dias uma das maiores honrarias do Brasil e saiu dando a honraria para quem não tinha mérito, os filhos e o tal do Olavo de Carvalho. É muito triste para mim, seu Olavo de Carvalho, ter que estar dizendo que você é uma fraude, tá? Que você não tinha interesse no Brasil porra nenhuma. Desculpem a expressão, tá? Agora eu sei por que seus alunos, quando me viam, ficavam tudo apavorados, tá? Que era para mim não enxergar antes o que eu estou enxergando hoje. Então, como é que esses elementos não fizeram coisa nenhuma, mas recebem a medalha? Recebem por quê? É filho do presidente. É o guru do presidente. Porque serviços no Brasil, se você for olhar a questão das honrarias que foram dadas a esse povo, é igual a honraria dos bajuladores lá da Câmara Municipal de Fortaleza, que aquilo não é vereador, aquilo é bajulador, tem diferença entre vereador e bajulador. O vereador olha se aquilo ali é correto, tá? Se a honraria é justificável, porque tem que ter uma justificativa. Aí concede uma honraria, uma primeira-dama, que eu não sei nem se conhece Fortaleza, eu acho que ela ficou envergonhada que eu falei aqui e realmente não foi, né? Isso já foi para mim um ponto positivo, né? A primeira-dama, e não ter ido, né? Aí mandou a Maria Louca lá receber. A pobre da Damares. Estava lá agarrado com a Maria Louca lá. Né? Então, Maria Louca é quando eu chamo a Damares, tá? E aí, a Damares não é todo mal, mas ela fala muita bobagem mesmo. Não, ela só fala bobagem. E aí, ela não recebeu a honraria, mas eu gostaria de ver a justificativa. A justificativa que foi dado para a primeira-dama receber
Sabe, é uma desgraça. E aí, qual é a justificativa que o Bolsonaro tinha para dar medalha, medalha, medalha? Por isso que eu chamei de Esquadrilha Mutler. O pessoal mais antigo da minha época conhece o Medalha, personagem medalha, Mutler, né? medalha, Que era aquele cachorrinho do Dick Vigarista. E que tinha um outro filme, Esquadrilha Mutler. Vocês podem chegar aí que eles viviam correndo atrás de um pombo-correio, né? Eles eram agentes do nazismo e o pombo levava a mensagem dos aliados. E aí o Mutler, para fazer qualquer coisa, pedia medalha, 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 medalha. Então eu sempre digo que eles são a esquadrilha Mutler, eles vivem atrás de honraria, medalha. E trabalhar que é bom, nada. Tá? Trabalhar por esse país, nada. Então, pessoal, voltando aqui à questão do Alex, o Alex dizia, tal, tudo para eles é PT. Esses dias estava o Mauro, que é um aliado do Álvaro Dias. Eu postei um negócio lá, cara, e aí os petistas piram. Desde quando eu sou petista, Mauro? Nem todo mundo que está contra o governo Bolsonaro é petista. É isso aí que eu estava querendo dar um toque. Isso é ridículo. Porque assim, não é justificado que o povo brasileiro, quando você votou numa pessoa para mudar a forma do que estava acontecendo no país, porque ninguém aceitava a roubalheira, ninguém aceitava os corruptos e pessoas oportunistas que usavam o Brasil. Quando você... Tráfico de influência. Poxa vida, quando você vê um governante diferente fazendo as mesmas coisas, diferente não porque ele sempre esteve no poder, mas diferente no cargo. Não é estar no poder, como está no poder. Porque o no cargo também sempre esteve no poder e é totalmente diferente. Pronto, mas vamos lá. E aí, quando você diz, olha, mas isso está errado, ele está fazendo a mesma situação de uma outra forma, mas a mesma situação. Ah, você é petista? Ah, mas se o PT fez, isso aí é uma coisa que a gente está batendo realmente na tecla, e quando a Dilma fazia, e quando o Lula fazia, esse tipo de justificativa é imoral. Como o povo é imoral. Ou seja, vocês não queriam tirar o Lula e a Dilma, vocês queriam substituir a Lula e a Dilma com pelo mesmo Bolsonaro, que é o mesmo padrão. Agora mesmo eu escrevi há pouco. Eu vi uma brincadeira da Dilma, a Dilma tentando falar, que ela não sabe falar, coitada, sobre a questão dos vazamentos. Ela é enrolada, ela tropeça, é uma tropeça também nas palavras. E aí, eu dizia, poxa, a Dilma fazia a gente passar vergonha, mas fazia a gente rir. O Bolsonaro faz a gente passar vergonha e mata a gente de raiva. Porque não era o que se esperava dele. Tá? Mesmo eu que tenho sido uma oposição terrível aí desde a época da campanha, me surpreendi. Porque eu vou confessar uma coisa para você, uma das coisas que eu mais queria na vida era estar errado. Como eu queria que os meninos tivessem vindo até mim e dizer, tá vendo, Fernando, você estava errado, olha aí o que ele está fazendo. Porque o Brasil estaria ganhando. Não, mas os meninos só vêm para mim dizer, mas o Lula está preso. Babaca, né? Babacas, vou usar aqui a expressão do Cid Gomes, né? O Lula tá preso, cambada de babacas, e vocês botaram um idiota igual a ele. Porque é isso que o nosso presidente está se tornando. Quando ele começa a fazer esse tipo de ação, ele está sendo tão ou mais idiota que o Lula, porque o Lula nunca botou filho. Tá? Mas deu passaporte diplomático, que é outra coisa que eu já reclamei aqui. A distribuição de passaporte diplomático para tudo quanto é ministro evangélico ligado ao governo, mais os deputados, mais os parentes deputados. Olha, a Interpol, Polícia Federal, abra a bagagem desse povo. Agora, o que é mais interessante é exatamente aí. Não dá mais. Agora eu vou usar a prerrogativa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi lá e disse que o Brasil não era um país confiável para se investir. Então eu vou dizer para todo mundo, o Brasil não é confiável. Abra a bagagem de todos esses que recebem passaporte diplomático e não são diplomatas. Tá? O que eu achei? Isso é esquisito. Houve uma norma, né? É até 2021, porque nós tínhamos um passe livre, né, para entrar na Europa. Não, isso Aí houve aquele estouro do governo. Você sabe que houve esse estouro da bagagem do rapaz lá na Espanha. A pessoa diz, mas ele fez isso com o Lula e a Dilma. Sim, foi preso no governo Bolsonaro. Ele foi preso no governo Bolsonaro porque os espanhóis, e aí eu não vou entrar no detalhe, mas foi a Espanha que achou, não foi o Brasil não. E aí diz, mas ele fazia pro Lula, fazia para ele. Gente, vocês elegeram Bolsonaro para quê? Para consertar
as coisas erradas do PT, ou para ficar 4 anos dizendo, foi o PT, foi o Lula, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Porque se ele não tinha capacidade para consertar, ele não deveria ter tido. Ele deveria ter sido patriota, ter tido a consciência e não ter se candidatado e feito esse frenesi de loucos para eleger um sujeito que ele mesmo reconheceu que é incapacitado. Agora, vamos retornar ao caso do... A gente já está indo para o lado da droga aí. Vamos lá para a droga que é eleger, nomear o filho embaixador do Brasil. Isso é uma droga bem grande também. Eles vão exportar droga para os Estados Unidos. Né? Mas esse tipo de droga aí é a falta de não é a droga, não é a droga né? alucinógena, não, é outro não tipo é de situação. Não é alucinógena também, né? Porque é uma alucinação achar que um elemento daquele está capacitado. Agora, você cidadão comum, eu já quis, eu confesso a você que há muitos anos atrás eu quis entrar no Instituto Rio Branco. Mas Instituto Rio Branco, eu nunca fui um cara rico, eu não tinha como ser estudante profissional, né? Eu tinha que trabalhar, né? Não muito rico, tinha que trabalhar. Então, a gente não deu para fazer Instituto Rio Branco, porque você tinha que falar 5 idiomas, né? Tinha que uma série de outras situações, né? E uma das coisas que eu achava muito ruim, que depunha contra mim, era o meu gênio. Eu tinha um gênio muito forte, né? Então, é o épocas caso atrás. épocas atrás, o caso do Duduzinho aí. Então, um diplomata, ele tem que ser uma pessoa centrado não só em entendimento da história da humanidade, mas ele também tem que ser um cara de equilíbrio emocional, coisa que o seu Eduardo Bolsonaro não tem. Esses dias ele está defendendo a bomba atômica para o Brasil. Todo mundo ouvindo ao contrário. Os embaixadores, entende? Os embaixadores, eles são gerentes da paz entre os países, eles não são gerentes de guerra. A guerra acontece quando o diplomata se levanta da mesa porque não tem mais o que fazer. Tá? Aí você bota um louco, um insano, que gosta de briga, gosta de arma, gosta de matar. Já declarou. E quer botar um elemento desse como embaixador. A primeira coisa que acontece quando um país vai entrar em guerra é tirar logo... tira os diplomatas, porque os diplomatas não chegaram mais. Nós tentamos, não conseguimos, enfim. Aí você bota um elemento que adora a guerra, adora a morte, adora ver os outros morrer, que ele mesmo não quer morrer, né? Ele mesmo não quer ir para frente da batalha, mas ele gosta de instigar os outros a se matar, a se pegarem, a ir pro pau para ele ficar olhando e rindo. Parece coisa de psicopatia, tá? Parece, não estou dizendo que é. Quem tem que dizer que é ou não são os médicos, né? Os psiquiatras, psicólogos, não sou eu. Agora, que é um erro, Aí vem a discussão, é nepotismo ou não? Na minha opinião, não eu até falei para um amigo que eles iriam dizer que não era nepotismo. E não é, e é. O que é nepotismo? É quando você nomeia... Agora tu deu uma de Dilma, não é e é. Não é porque é confuso, é uma coisa que nunca aconteceu na nossa história. É verdade. Tá? Ela abre brechas, porque nepotismo é o ato de você nomear parentes e amigos. Não é só parentes, viu? Parentes e amigos vinculados ao seu clã. Isso é nepotismo. Então, sob esse aspecto, nós podemos dizer que é nepotismo, sim. Agora, eu particularmente tenho que confessar a vocês, porque eu já disse isso, está gravado, inclusive, se vocês forem buscar um vídeo meu sobre, na época que eu fui candidato ao Senado, há muitos anos atrás, eu dizia isso, que eu não é contra o nepotismo. Tá? Eu não vi o nepotismo como uma coisa que prejudicasse a corrupção, desde que a pessoa nomeada tivesse o devido valor. Qualificar nos dois. Voltou um. Desculpa, gente, que deu um bug aqui. E ele tá tentando reconectar o meu. Mas tô só aguardando entrar a minha. O meu lado, o vídeo tá pausado. O seu já tá ok. Não tem um botãozinho aí. O meu ainda não. Não, eu tô só esperando voltar o sinal. Deve ter dado uma cortada, beleza, aqui. De alguma forma. Vai começar... Abre um pouco a janela ali pra ver. Não, tem nada a ver. Não. Bom, entrou.
Foi. Pronto. Então, pessoal, desculpa, eu não sei nem o que é que se perdeu ou não. Não, você parou na hora que você estava falando, eu mandei você parar e aí a gente continuou. Porque realmente tem um bug aqui na Então, rede. o problema do nepotismo, tá? Vou voltar à questão do nepotismo de novo. Não é e é. Aí a Valesca está dizendo que está dando uma de Dilma, né? Mas é porque realmente é meio confuso. Nepotismo, vou repetir de novo, porque deu pausa aí, eu não sei onde foi que parou. Nepotismo é o ato de você nomear parentes e amigos dentro do seu clã. Então, toda vez que o Bolsonaro nomeou um amigo, porque é amigo dele, como ele fez lá, em alguns foi noticiado, ele está cometendo nepotismo. Tá? Agora, eu particularmente não posso ser hipócrita, nunca fui, tá? E dizer que eu sou contrário ao nepotismo. Eu nunca fui. Tá? Desde que a pessoa nomeada tenha as qualificações necessárias para aquele cargo. Não seria uma proteção porque familiar, até o eleitor... uma oligarquia, uma tentativa de... Não, peraí, calma. Até o eleitor pratica nepotismo. Quando o eleitor vota no amigo, sem saber se aquele amigo tem as qualificações para aquilo ali. Então o eleitor também está cometendo nepotismo. Mas ele não está no poder, então... Tá? Não importa. Não importa. Ele está elegendo, nomeando alguém para um cargo público. Quando está nomeando alguém que é amigo para um cargo público, isso também é considerado nepotismo. Tá? Quando é que deixa de ser nepotismo? No meu ponto de vista. Quando a pessoa está qualificada. Agora, a quantidade de idiota que o povo bota lá naquele Congresso Nacional para depois ficar reclamando, porque amigo é parente, então é nepotismo. Bingo, chegou no ponto em que eu estava querendo, sabe, falar. Você lembra que a gente estava conversando ontem? E eu estava falando o seguinte, relação às próprias votações agora. O povo não sabe, tem muita gente que não sabe se a votação que houve da reforma da Previdência foi boa ou ruim para o Brasil. Aí, tu tem uma disso. Tá, depois a gente volta para isso. Volta para isso, tá então por paz, tá? Senão tu confunde minha cabeça, aí eu piora a situação. A minha dislexia, né? Piora muito. Então, a questão do nepotismo é isso, não é só nomear parentes, porque fixou-se na cabeça do povo que nepotismo é só nomeação de parentes. É nomeação de parentes e amigos, tá? Agora, como eu disse, quando eu fui candidato ao Senado no estado de Ceará, há muito tempo atrás, que eu não era contra nepotismo. Se você nomeia uma pessoa, mesmo que seja seu parente, mas que ele está habilitado para isso, então você está fazendo bem ao Estado. Tá? E até a CBN botou aí uma brincadeira do Odorico Paraguaçu, né? Parece que realmente a CBN acertou em cheio, né? O nosso presidente pode ser realmente taxado como o velho Odorico Paraguaçu de Supira, né? Eu adorava aquela série, bem amada, né? Podem ver lá que tem muito Bolsonaro no Odorico, né? Então, depois que eu vi a história da CBN, eu falei, putz, nós elegemos o Odorico Paraguaçu, né? Agora, não é por oportunismo, é por zelo a coisa pública que tem que ser feita uma nomeação, tá? E isso é uma coisa que Bolsonaro não faz, ele não está tendo zelo pelas instituições que já estão aí há anos, talvez até antes dele nascer, tá? As regras da diplomacia internacional estão postas aí. Agora pense você eleitor, você uma pessoa comum, mínimo ou não mínimo. Você, para entrar no Instituto Rio, para ser um diplomata, você tem que passar por uma série de situações. Universidade, cursar 5 idiomas, falar 5 idiomas é diferente de cursar, né? Você tem que ter determinados requisitos, preencher, aí o outro não tem. Mas não podem acusar de nepotismo porque ele foi eleito. Certo, foi eleito. Tá? Então não é nepotismo. No meu ponto de vista, não é nepotismo. Mas é antiético que ele pegue as regras da diplomacia, jogue na lata do lixo para poder botar o filho dele tirando selfie com Donald Trump. Porque é só para isso que vai servir. Porque um elemento que não tem qualificação para ser algo e quer ser,
ele não está prestando um bom serviço ao país, ele está prestando um desserviço ao país. É o caso do Bolsonaro, que eu dizia. Você pegar um elemento que não tem capacidade de botá-lo na presidência da República, você não está prestando um serviço ao país, você está prestando um desserviço ao país. Tá? E não adianta me xingar, porque ele mesmo reconheceu que não era. Agora, Depois que ele depois que ele foi eleito presidente da República, ele teve a hombridade de reconhecer que não estava capacitado para o cargo. Então, se ele não está capacitado para o cargo, repete o erro em relação ao filho. Reconheceu o erro, agora ele quer repetir o erro com o filho, porque ele já fez o erro dando medalhinhas para o Olavo de Carvalho, para os filhos, enfim. Né? Então, isso fora aquele episódio ridículo da medalha lá. E é bom porque ele está fazendo o prefeito de Nova York crescer. O prefeito de Nova York agora disse que o lugar do Eduardo Bolsonaro não era como embaixador, e sim fritando hambúrgueres no McDonald's. Tá? Então eu não sei como é que um cara que quer ser embaixador apresenta as credenciais que foi cidadão do mundo, lavou pratos e fritou hambúrguer nos Estados Unidos. Isso qualifica. Quer dizer, todos os estudantes do Brasil que pretendem uma carreira diplomática, que estão estudando direito internacional, escambau, deixam de ter valor porque o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, quer ser embaixador dos Estados Unidos. É pior que roubar os quadros lá do presidente. Uma série de situações absurdas. Então, mesmo que não seja né? nepotismo, gente, sendo ou não nepotismo, tá? Isso é antiético, é imoral. E é aquilo que eu digo, vocês, meninos, deveriam ter vergonha na cara. Vocês não têm vergonha na cara, pomba. Esse dia tinha uma mulher, acontece sempre comigo. Eles começam a debater, aí bate, não aguento o Trump de volta, aí corre, né? Me bloqueia para não escutar o que eu tenho para dizer, mas eu vou lá, copio, printo. Não adianta fazer isso, porque eu vou lá, printo o que a pessoa falou e respondo abaixo para todo mundo ver. Tá certo? Então eu vou dar uma dica para vocês, não façam isso. Se questionarem, fica para ouvir a resposta. Legalmente falando agora, não parou, ele solicitou, quer colocar o filho, mas tem que passar pelo Senado. É porque ele é um menino mimado, tem que passar pelo Senado, né? Ele quer porque quer. Ele quer porque ele fez um acordo com o governo Trump, é o que eu já disse, eles não são brasileiros. Mas tem que passar pelo Senado. Eles são funcionários de Donald Trump, não sei nem se da Casa Branca. Porque eu não sei como é que o americano, que eleitoralmente é mais evoluído que o Brasil, por isso que troca de republicano para democrata, entendeu? Vê uma situação como essa. Aí quando eu vejo o prefeito de Nova York dizer que o lugar dele é fritando hambúrguer e não na diplomacia, quer dizer, nós temos um prefeito de Nova York defendendo o Brasil de um desastre como esse. Porque na realidade o que ele quer talvez seja um garoto de recado do Donald Trump para ele, mas já tem internet, Bolsonaro, sabe? Tem internet. Pergunta lá ao Donald Trump, o pessoal da CIA, do FBI, que eles te colocam numa conexão segura, telefone vermelho do Trump, se o Trump quiser te atender, tá? Não precisa estar lá o Eduardo Bolsonaro na antessala da Casa Branca todo dia, batendo selfie que está lá, esperando para ser atendido pelo presidente dos Estados Unidos, não. Para saber quais são as ordens que vão dar de lá para cá, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse retardo mental, você acha que passa no Senado? Rapaz, eu espero que não. Se fosse na Câmara, eu acho que passaria, porque a quantidade de imbecis que tem na Câmara dos Deputados, tá, é gigantesca, né? Mas no Senado, os senadores já são o pessoal mais, como é que digo, racionais, né? Eu acredito que não passaria no Senado. Mas eu acredito que, intempestivo, como o presidente Bolsonaro isso vai gerar um problema muito sério de boas relações entre a presidência da República e o Senado. Porque o Bolsonaro é aquela criança mimada que não consegue ouvir não. Ele não consegue engolir. Então, se você não quer engolir não, Bolsonaro, não faz o que está errado, pomba.
Faz o que está certo, segue as regras, tá? Não é que você vai justificar uma situação como essa, que você vai pegar um vendedor de hambúrguer e vai botar só porque ele foi eleito, porque o que tem de analfabeto aí fosse por isso, o Tiririca não tinha sido eleito. A gente sabe que foi um acordo que o Tiririca não sabia ler. Como é que o Tiririca passou numa prova? Né? Esses acordos de Brasília estão ficando ridículos. Recentemente teve uma votação na União Europeia dizendo que a partir de 2021, para entrar na Europa precisa de visto, né? Tem que comprar parece que 7 euros e pouco e uma validade específica de tempo. É o efeito Bolsonaro em relação a gente? Porque isso foi para todos, né? Não sei que não se é efeito Bolsonaro. Às vezes eu não quero ser injusto com o Bolsonaro. Tanto as minhas críticas mais pesadas e as mais leves, procuro sempre não ser injusto. Mas a questão é que o mau exemplo do Brasil para o mundo é gigantesco. Tá? Foi falado muita besteira, foi Foi falar besteira. Aí você pega um presidente que, ao invés de levantar a moral do país, para dizer, poxa, a gente tem orgulho desse homem quando ele abre a boca, o Temer era um cara que não fazia vergonha, gente. Tá? Pronunciamento, de falar, a postura do Temer, né? Não é o caso do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro abre a boca, tá ok? A gente reza, tá ok. A gente reza para ele não falar besteira para a bolsa não despencar. A gente reza para não chamar o pessoal raiva, pegar, né? As mulheres. A gente leva reza para não morrer de raiva, enfim. É o que eu digo. A diferença do Bolsonaro e da Dilma é que a Dilma fazia a gente rir, mas fazia a gente passar vergonha. O Bolsonaro faz a gente passar vergonha e morrer de raiva. Né? Porque não era o que se esperava dele. Né? Nem mesmo eu esperava esse tipo de comportamento, né, doentio, que já passa a ser doentio. E é um problema chato e detona, às vezes, em todas as falas dele tem um cunho sexual no meio. Detona um problema, o cara que tem problema de desvio sexual. Isso eu já falei, e assim, não há como o cara precisa de uma terapia. Nada, ele tem que deixar o rabo dos outros em paz, me desculpa a expressão, ele tem que deixar o pinto dos outros em paz, tá? Ele está expondo, cuidado dele, tá? Porque o que as pessoas fazem na sua individualidade diz respeito apenas a elas. Tá? Não diz respeito ao presidente da República. Sexualidade não é política de Estado, salvo exceção quando vir alguma epidemia de saúde. No caso da sífilis, de outras coisas, salvo exceção. Mas a escolha da sexualidade da pessoa não é política de Estado. É um direito individual. E se é direitista, como diz, porque os direitistas no Brasil agem como comunistas. Eles querem que tudo seja do jeito deles. Quando a direita, na verdade, ela tem que aceitar as diferenças. E proteger a individualidade, que é diferente do comunista, que quer tudo numa visão comum. Certo? Aí vem um bando de babacas, se diz direitista, querendo que todo mundo tenha um padrão comum. Seja de religião, seja de sexualidade, seja de política, quer que tenha uma coisa comum. Aí quebra o fundamento principal da direita, que é a proteção da individualidade. E por fim, vou dar um toque aqui. Só mais uma coisa, não sei precisa dizer isso. E a questão do mérito. Quando Bolsonaro comete esse tipo de atitude num atentado ético e moral contra as leis da diplomacia internacional, tá? Ele está, não por ser filho dele, mas por ser uma pessoa despreparada para aquele cargo. Tá? Pode ser que o Eduardo seja preparado para outras coisas. Mas é como eu já disse, você não chama um médico para fazer uma cirurgia, aí você não chama um médico para defender você no tribunal de júri, nem chama um advogado para fazer uma cirurgia de risco em você. Você é louco se fizer isso, mais louco ainda é o cara se for fazer. Certo? Então, quando ele faz isso, ele atenta contra a ética, contra a moral, contra os bons costumes, tá? Porque ele quer porque quer. Então ele não é rei, ainda não há monarquia,
os minions que defendem esse tipo de absurdo deixem de ser caras de pau e passem a defender a monarquia, tá? Porque é isso que vocês olham para Bolsonaro, vocês veem um rei. Um rei que pode, por decreto, fazer tudo o que quiser. Tá certo? E não é assim. Nós estamos vendo uma democracia. Pronto, por fim, é exatamente essa situação. As pessoas, elas estão vendo as coisas, não estão tendo uma opinião a respeito, quando elas não conhecem fato. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, e aí depois eu vou fechar o meu pensamento. Muita gente estava dizendo que não entendia a questão da votação da Previdência, era boa, era ruim. Por quê? Porque eles votam nas pessoas que não têm qualificação, começam as pessoas que eram para saber exatamente o que estavam fazendo, não sabem o que estão fazendo e fazem, ou por oportunismo, ou por entrar na máquina e acaba fazendo aquilo que dos antigos, fazendo a vontade dos antigos, que sabem mais, entre aspas, do que eles, e eles são apenas levados ou comandados por interesses de um para interesses dos outros. E o povo tem um péssimo costume. Quando tem uma pessoa que fala de forma apaixonada, ela pode estar falando a coisa mais absurda do mundo, mas ela está falando de forma apaixonada. Então elas acabam interpretando que aquela forma é a certa. Ela não analisa, não vê 2, 3, 4, 5, 10 opiniões para entender a situação, para depois ter a própria opinião. Não, ela acaba adquirindo a opinião do apaixonado que está falando. E aí, um monte de gente está falando besteira de forma apaixonada e levando todo mundo pro buraco. É o que disse um amigo meu, não vou citar nomes aqui, ele dizia que esse povo, eles não são eleitores, são apaixonados por Bolsonaro. É o que eu dizia, os louconauros, eu chamava de louconauros. Não pegou o apelido, eu continuo chamando de louconauros, eu não chamava de minions. Minions foi um apelido que botaram devido àquele bando de... Meu malvado favorito, né? Abestado, que só fazia fazer zoeira, né, e brincadeiras, e seguiam um elemento que era madido do mal, né, da criminalidade. Eles botaram eles no apelido de minions. Então chamaram de louconauros, porque eles são apaixonados por Bolsonaro. Então Bolsonaro, se Bolsonaro fizer uma coisa absurda, contrária, como é o caso da reforma da Previdência, que ninguém está analisando, você falou, ninguém para analisar. Primeiro erro começa assim, começa nos partidos políticos, que colocam pessoas que não estão habilitadas para conseguir voto. Eles botam as pessoas que são populares. Porque sabe que o elemento, por exemplo, você pega um cara muito farrista, bota o cara muito farrista, e é cheio de amigos, o cara gosta, o cara bebe, ri, o cara é legal. A qualificação é se o cara tem empatia popular. Se o cara é legal, se o cara é popular. Então começa aí, o diabo do populismo no Brasil tem 2 problemas sérios, o fanatismo e o populismo no Brasil. Aí você elege o cara legal, só que o cara legal não está habilitado para ser formador de leis. Tá, o Tiririca. Meu Deus do céu, quando eu vi a eleição Tiririca a primeira vez, eu disse, meu Deus do céu, que povo é esse, que povo louco. O cara não sabe ler nem escrever. Foi fazer um teste obrigatório, a portas fechadas, que ninguém viu. Devia ser televisionado. Tá? Mas portas fechadas, aí fizeram um acordão, deve ter rolado ali alguma coisa, certo? Porque o Tiririca, que não sabia ler, passou na prova, saber ler e escrever. E o Tiririca nem decorar texto, decora. Tá? Aí fica o Tiririca lá, passa 4 anos sem fazendo uma produção menor do que a do Bolsonaro. Aí... Produção de leis, de criação de leis. Produção de porque todo dia bate um ponto. A única coisa que ele fazia era bater ponto. E cantar Florentina, que ele chegou a cantar lá no meio de um protesto. Né? Chegou lá no protesto, começou a cantar Florentina, enfim. E aí, você teve um projeto de lei que levaram para ele. Tá bom. Ele renuncia,
né? Disse que não vai mais, mas foi de novo e foi eleito de novo. E agora está querendo se candidatar à presidência. Eu tomara que esse candidato, porque depois de Lula, depois de Dilma, depois de Bolsonaro, agora Só falta o Tiririca. vou me enterrar de vez e eleger o Tiririca presidente do Brasil. Pronto. Ai, meu Eu Deus. estou a favor. É capaz de eu estar na campanha dele. Se vocês elegem esse bando de bosta aí para ser presidente, elege esse aqui também, pronto. Eu vou. Tá aí. Tiririca, se você for candidato a presidente, eu vou ser seu cabo eleitoral. Juro por Deus. Pode se candidatar aqui, eu vou ser seu cabo eleitoral. Olha que promessa é de... Tá? Se é para fazer palhaçada, se não é para levar a política a sério, como eu levei anos e anos a política desse país a sério, certo? E só vendo os idiotas serem eleitos e reeleitos, corruptos eleitos e reeleitos, então eu vou votar no Tiririca. E o que é pior, o cara que se diz que era para ser o paladino da moralidade faz a mesma situação dos outros corruptos. Ele não era paladino da moralidade, ele era paladino da imoralidade. Tá? Porque tudo que diziam dele era mentira. Bolsonaro nunca foi homem para lutar contra a corrupção, nunca lutou contra o PT, até pelo contrário, apoiava o PT, apoiou o Lula, apoiava as proposituras econômicas do governo do PT. Ele não tinha ética, não tinha moral para falar coisa nenhuma. Falava besteira já naquela época, continua falando, tá? Então ele não era nada daquilo que diziam. Agora, eu tenho que reconhecer que ele mesmo nunca disse que era nada. Disseram dele. Então não posso acusar Bolsonaro disso. Tá? Então você tem aí uma situação muito grave no país. Porque começa nos partidos políticos, quando pega os populares, os caras legais. Aí vai, pega os caras legais, aí vem o TRE, um outro absurdo grande da lei, quero chamar a atenção dos deputados e senadores, como é que você faz um negócio desse, com a história de você ter que ter 20% de mulheres. Olha, nunca, na existência política do Brasil, uma lei foi tão inútil. Porque não há, quando você se candidata, você é candidato. E os partidos políticos, que faltam pessoas para completar a chapa, tanto é que eles fazem coligações. Graças a Deus parece que vai acabar essa maracutaia de coligação. Falta gente para ser candidato. Falta mulher para se candidatar, que elas não querem. Então, não é que falta mulher. Mulher não quer. Aí você é obrigado a botar mulher, porque a lei exige que 20% ou 30% seja de mulheres. Tá? Uma coisa como se punindo os partidos, tá? Por não botarem mulheres. Só que se as mulheres não querem se apresentar, a vaga tem. Sabe onde é que está a maracutaia, gente? Quando um deputado recebe todo o fundo partidário, como aconteceu com muitos aí, nas eleições, tá? Quando, por exemplo, o deputado apoiado pela Renata Abreu, do Podemos, recebeu todo o fundo partidário do partido. Todo. Quase R$1 milhão. Graças a Deus a desgraça não foi eleito, que até dinheiro de tráfico de droga o desgramado estava pegando, segundo o Ministério Público. Ele vai dono. Não sei porque que o Ministério Público ainda não resolveu esse problema. Tá? Aí pega ele, bota R$1 milhão para o sujeito gastar na campanha. O povo gosta de vender o voto, né? Tanto é que se você for analisar, se você for fazer uma planilha de verdade, você vai ver que todos os eleitos foram os que mais tinham dinheiro em suas contas. Né? E o Rodrigo Maia agora disse que vai dobrar o fundo partidário. Aí dona Renata Abreu, presidente do Podemos, bota todo o dinheiro na mão dele, ninguém recebe nada. Claro, cara, ele queria ser eleito. Né? E eu avisei que ele não seria eleito, que eu não deixaria, nem eu nem José Bardaville deixaríamos ele ser eleito. Né? Enrolou lá, votava com outro candidato que não era o candidato do Podemos, enfim. Jogaram R$1 milhão na lata do lixo, eu acho que é pouco. Tá? Mas começa assim o erro. Então, em vez do TRE estar criando leis absurdas, como esse negócio de cota de mulheres, tá? Para uma situação inexistente, mulheres, se quiserem ir para os partidos políticos, vão, tem espaço lá. E não fosse assim, não existia deputadas. Esse tipo de cota de mulheres específica está sendo utilizado por eles. E está sendo utilizada, outra situação, está sendo utilizada para poder lavar dinheiro.
tá? As laranjinhas. As laranjinhas, que é o caso do PSL, né? Que eu sou chamado de Partido Laranja. Eu tenho até brincado que o Novo deveria processar o PSL, porque roubou a cor dele, né? Que é laranja. Então, começa aí. Então, bota o cara popular, sem o cara ter qualificação para ser legislador. Vocês precisam entender que deputado não é uma pessoa da sua família. Não é Não é você. Não é você que vai ficar assim, porque o povo brasileiro olha o deputado lá, aí se sente o deputado. Tá? Só pode ser que é um surto psicótico. Eles não entendem você que ficar representação voltando anos no meio é a mesma deputado, coisa porque você é o ser, deputado, é o cara, é o homem. É o homem que você colocou lá, imbecil. Tá? Aí, para te representar, para ser teu empregado, aí você se julga empregado do cara que você empregou. Imagine você, dono de uma empresa, o empregado mandando em você. Eu acho que é pior, acho que é time de futebol, ele representa É a representação que eu uso sempre, paixão, né? A questão da paixão pelo time de futebol. O time de futebol dele joga uma desgraça, ele em vez de cobrar da comissão técnica, trocar os jogadores, tudo, né, ele vai bater no time que tá alegre, que ganhou e jogou melhor. Né? É assim a mentalidade do brasileiro. Então, se não mudar, não muda. Aí vem os partidos políticos, depois o candidato, aí vem o eleitor. O eleitor vai votar porque é meu amigo, o eleitor vai votar porque é parente de um amigo, porque o amigo pediu. Porque está empregado na família. Porque e aí está pode empregado na família ou porque ganhou um dinheirinho. Para a né? universidade. Uma bolsa no colírio, uma bolsa na universidade, uma cirurgia, não sei cirurgia não sei o que, tal. Ai, meu Deus. E aí vem os motivos pelos quais os deputados são eleitos. Eu já disse, esses deputados são ilegítimos. Tá? Muito bem, o cara é eleito. Não faz nada daquilo que o eleitor esperava. O eleitor continua aplaudindo o desgraçado. Não cobra dele. Quando ele faz a merda, ele vira para lá, faz de conta que não existe, que ele não está vendo. Porque brasileiro é covarde, até em admitir seus próprios erros, nesse ponto. Aí, ele vai, o deputado está lá, chega a hora de votar. Qual é a função de um deputado? Se ele não foi, se ele não é qualificado, ele pelo menos tente se qualificar ou então tente contratar uma boa assessoria. Porque tem verba para isso, vocês sabiam? Pois é. Aliás, falar em verba, essa história que estão postando aí, de auxílio paletó, isso é fake, viu gente? Não existe auxílio paletó. Já existiu, há muito tempo acabou. Tá? Realmente era um outro disparate. Mas não existe auxílio paletó. Quando vocês verem essa história de auxílio paletó, saibam que é mentira. Nós vamos acusar deputados, o Congresso, de estar fazendo coisas antiéticas e erradas, ou exageradas, do ponto de vista econômico, vamos falar do jeito certo. Aí o elemento está lá como deputado. A função dele é pegar um projeto, se ele vai dar o voto, e analisar o projeto. Defender por quê, justificar por que ele está votando sim ou não. Não. Vem o governo federal, e aí eu queria uma explicação do Supremo falar nisso, porque me parece que eu queria entrar com as ações, mas parece que entraram na frente, contra a votação da Previdência, por conta da questão das emendas parlamentares. E aí o camarada vai, recebe a emenda e aí vota sim ou não. Se ele é do governo, ele vai votar sim. Se ele é oposição, ele vai votar não. Salvo o contrário, ele recebe emendas. Eu não sei como é que alguém do governo recebe mais emendas para poder dar substância ao seu voto, né? Então ele não analisa nada. Ele não ajuda nem o próprio governo que ele diz defender. Que seria o quê? Com uma análise profunda, ele pode apontar pontos. Olha, presidente, isso. Olha, governo, e aquilo. Isso não está certo, isso no futuro vai dar aí. Quer dizer, passa a ser um auxiliar do governo, quando ele procede assim. Não. Isso aconteceu comigo uns anos atrás, não vou dar o nome, porque o vereador é muito meu amigo. Eu gosto muito dele. Aliás, foi o único vereador que quando passou ficha limpa, reconheceu, levantou do plenário e veio me cumprimentar.
da lei Ficha Limpa passou, ele disse, eu não acreditava. E eu reconheço a sua luta. O único, os outros, tudo cara feio pro meu lado. Aí, eu cheguei na Câmara, porque eu entrava na Câmara, né, tinha um crachá de imprensa, essas coisas. Entrava lá. E por trás da mesa diretora, eu fiquei uma hora por lá e entrou um vereadorzinho que não fazia, era desse que não fazia porra nenhuma, parecia vereador do PSL. Aí, só vai brigar. Só vai brigar. Não, nem brigar, esse nem brigava. Aí ele pegou o líder, que era esse vereador que eu falei, pegou a lista da pauta do dia, né? Aí eu lá do lado, né? Olhando a arrumação. Ele chegou. E todo ano o cara era eleito lá no meu bairro. O tal de Titico. Não, esse Titico eu falo. Outro eu não vou falar o nome, não. Aí o Titico chegou para ele e dizia, o que é que eu tenho que votar? Desse jeito. Aí ele chegou para mim, vota assim, aqui, o líder orientando, vota assim, aqui, assim. Aí ele olhou para mim, eu olhando pra cara dele, ele olhou pra mim e regalou os olhos desse tamanho. Flagrou. Eu falei assim, cara, eu não sei onde é que isso vai parar. Entendeu? Então, a mesma coisa acontece na Câmara. Os líderes vão dizer, vota assim. Não, mas às vezes, os partidos, eles têm uma opinião formada, como era o caso do PDT. E aí a Tabata, que votou ao contrário, né, está querendo tomar o lugar do Ciro Gomes aí, né? Eu ainda acho que ele tem que comer um bocadinho de feijão, coitado. Mas tudo bem. Eu lembrei agora de uma situação bem parecida com a que você viveu. Eu vivi uma situação semelhante. Estava vendo aquela história do ficha limpa para o município. Aquele vereador que não sabia nem onde ia plenário. E a gente saía puxando todo mundo, porque como a gente era da comissão do movimento ficha limpa, a gente saía arrastando todo mundo para o plenário para votar. Ficha limpa na Câmara Municipal de Exato, Fortaleza. se não me engano era Salmito, né? Era um projeto Salmito. Era o projeto Salmito. Aí eu saí correndo. Vereador, o senhor não vai não para o plenário? Vou, como é que eu vou votar? Eu olhei e fiquei estarrecida. Ele era um suplente, né? Como é que eu vou votar? Onde é o plenário? O senhor não sabe onde é o plenário? Ele não sabia onde era o plenário. Então, ele não sabia gente, esses absurdos acontecem não por culpa do político, mas por culpa do eleitor. Tá? Se o eleitor não mudar suas concepções de voto, que é como eu disse, é um absurdo que um Álvaro Dias, com o passado político dele, tenha tido uma votação inferior a de um Daciolo, gente. Vocês não têm vergonha na cara, não. Porque a vergonha não é do Álvaro Dias, a vergonha é de vocês, eleitores. Como é vergonhoso que o Estado do Paraná, tendo um homem da índole dele, fez com o Álvaro votando no Bolsonaro. É vergonhoso. Porque o Ceará votou em peso em Ciro Gomes. Tá? E o Ciro Gomes não tem nem, acho que um percentual gigantesco do know-how do Álvaro Dias, em termos de comparação de governos. Tá? Mas o Ceará foi honrado com ele, nesse ponto. E olha que ele não considero ele um excelente governador. Tá? Eu acho que ele agora está mais excelente do que ele nunca foi na vida política dele lá no Ceará. Mas você tem aí uma distorção do eleitor. Tá? Então aí vem o camarada, pergunta em que tem que votar e pronto, não analisa nada, não fez nada, não sabe se está prejudicando o povo, se não está, quer saber se recebeu uma emenda para dar para o prefeito tal, para construir a obra tal, para quando chegar no dia da eleição, o prefeito botar ele no palanque e dizer, o deputado que trouxe, sabe, dinheiro para Rio. O deputado não trouxe dinheiro porra nenhuma, gente. O dinheiro é seu, que fala os impostos. Então, para finalizar, é um absurdo que o Bolsonaro esteja querendo indicar o filho, não por ser filho dele, tá? Mas por não reunir as qualificações. Tá? Eu até brinquei e disse, eu também quero uma indicação para CPPL. Para CPLP.
Tá? Desculpa, eu Já confundo está. CPPL, porque tem Tá entrando aí. sendo criado aí que eu fui convidado. Mas eu digo, eu quero uma indicação. Tá? Porque se o critério para ser embaixador, eu quero ser embaixador em Portugal, porque se o critério de ser embaixador é que eu morei num outro país, certo? Fritei hambúrguer e lavei pratos, tem um maluco aí que disse que eu estou lavando pratos aqui em Portugal. Então, eu vou cobrar. Pelo testemunho dele, bastante. Eu já posso ser embaixador, olha aí, lavei pratos em Portugal. Né? Ele está dizendo isso, está dizendo, não é verdade, mas está dizendo, eu vou usar isso aí como parte do meu currículo, porque eu tenho uma testemunha que diz que eu estou lavando pratos em Portugal, para viver. Então, eu já tenho quase as mesmas qualificações, mas como o pessoal brincou, entrou na brincadeira, disse, não, mas você não tem a certidão de filho do Bolsonaro. Graças a Deus. Graças a Deus, eu posso até ir para o céu por conta disso. Então, gente, tomem cuidado. Vocês não são filhos do Bolsonaro. Vocês são brasileiros que todos os dias estão sendo envergonhados pela descompostura do presidente da República. Bolsonaro, tenha vergonha na cara. Deixe de ser sem noção, criatura. Deixe de ser sem noção. Comece a se comportar com decoro que o cargo lhe passe a dar, pelo menos aquilo que você acreditava que ia fazer, que era trazer orgulho aos brasileiros. Então pare com essa mania. Tá? Você não é empregado do presidente Trump. Você sabe nem se o cara é reeleito. Sabe nem se ele vai ser reeleito, mas você não é funcionário do presidente Trump, você é presidente da República do Brasil, você é empregado nosso. Você não é empregado do Trump. Tá? Só mais uma coisa, tinha um maluco aí justificando que a Constituição realmente não dá. Realmente a nossa Constituição, nós já falamos aqui, é um absurdo. Tá? Mas existem regras. Todos os estudantes do Brasil, como eu já falei, que querem estudar para serem representantes, o que o Bolsonaro está fazendo é reafirmar o que o Lula dizia, que não precisava estudar. O Bolsonaro está imitando o Lula, gente, por inveja, por despeito, sei lá o que mais, diabo o quê. Ele está imitando a mesma coisa do Lula e você não está enxergando. Ele pode fazer, eu faço também. Pois isso é ridículo. Porque isso é a política do governo Bolsonaro. Se o Lula fez, eu também posso. Porque ele disse isso quando foram interrogar ele do partido dele, que era o PR, um dos partidos mais corruptos. PP, tá? Os partidos mais corruptos, que foram questionar ele ainda quando ele é deputado. Mas todo mundo é corrupto. Essa era a desculpa dele. Tá? E ele não falava contra a corrupção. Então, fiquem atentos. Tá? Senado da República. Faça o Brasil sentir vergonha, não aprove uma insanidade destas. Não faça, né? Não faça o Brasil sentir vergonha. Pois é, não façam com que o Brasil tenha mais vergonha ainda. Não aprove uma insanidade destas. Tá? Senhor presidente da República, tenha respeito pelas instituições. O senhor é presidente da República. Tem um monte Ou seja, o senhor é representativo de um dos poderes da República. Tenha respeito pelas instituições desse país e tenha respeito pela diplomacia internacional. Não é à toa que o nosso país, em termos mundiais, é um dos países mais achacoalhados do mundo inteiro. Por conta desse tipo de postura que o senhor... E não é porque não tem bomba atômica não, viu, Eduardo? É porque estão fazendo bobagem. O Brasil sempre foi respeitado pelo seu posicionamento pacifista. Estão fazendo besteira, estão dando uma de jumento, então você não pode, estão virando chacota. Se reclamavam do Lula, o Lula reclamou tanto do Lula que o Lula saiu aí atrás daqueles títulos de doutor honoris causa, que era outra idiotice. Né? Porque doutor honoris causa, basta você ter dinheiro no bolso, chega na universidade, dá o dinheiro para a universidade, ele dá um título de doutor honoris causa. Ele precisava ter. Tanto que falar que ele era analfabeto, que ele lia livro ao contrário. Ele saiu fazendo. Né? Ele estava fazendo uma besteira atrás da outra. Então, é a mesma coisa. Se você, Bolsonaro, diz que o Lula estava errado, por que você quer repetir os erros do Lula? Por que é? Por que é que você quer colocar seu filho
Então diga à nação os motivos pelos quais você é covarde, você não tem coragem de abrir a boca num debate público para dizer as razões e os motivos pelas quais você quer colocar seu filho lá junto do governo Trump. Aí vem os malucos, defensores seus, comparar o seu filho com o filho do Trump. Vamos comparar os currículos, pessoal. Baixa aí o currículo do filho do Donald Trump para comparar com os currículos do filho do Bolsonaro. Então não faça isso, Bolsonaro. Você já envergonhou o país demais. Não nos faça passar mais vergonha do que nós já passamos todos os dias que você abre a boca para falar de política internacional do Brasil. Muito obrigado a todos.